ano começou com surpresas. Pela primeira vez na história de Santa Catarina, um governador sem tradição política tomou posse. O comandante da Reserva dos Bombeiros, Carlos Moisés, foi eleito com mais de 70% dos votos e assumiu o compromisso de fazer política de uma forma diferente. No início de fevereiro, a tragédia do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, chocou o país. O incêndio atingiu o alojamento da base do CT do Flamengo e deixou 10 mortos, todos com idades entre 14 e 16 anos. 2 catarinenses estavam entre as vítimas. Vitor Isaías, de 14 anos, e Bernardo Pizeta, de 15, não conseguiram escapar do fogo e acabaram morrendo. Ainda em fevereiro, outro choque. O famoso e conturbado caso Jaguar virou assunto nacional e alertou para o consumo de bebida alcoólica por motoristas. 2 jovens de 18 e 21 anos morreram na manhã do dia 23 em Gaspar, na BR-470, após um carro de luxo colidir com o veículo em que elas estavam. Evânio Prestini, o motorista do Jaguar, estava bêbado e foi filmado minutos antes do acidente com o carro em zigue-zague. O acusado continua solto. Só nas rodovias federais, 10.500 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados. Os números são resultado de uma tecnologia mais sofisticada e do aumento nas fiscalizações. Outro número assustador foi o de feminicídios. Enquanto em 2018 foram 39 mortes, em 2019 houve um aumento de quase 49%. 58 mulheres foram assassinadas no estado pelo simples fato de serem mulheres. Casos que marcaram estas estatísticas são a morte de Gabriela Custódio, assassinada com um tiro e deixada em um hospital de Joinville pelo namorado, e o da advogada Lucimara Stasiak, morta a facadas dentro do apartamento em Balneário Camboriú pelo companheiro. Após o crime, o homem chegou a ficar mais de 24 horas trancado na sacada do prédio, ameaçando se jogar. Ele foi preso. Por outro lado, enquanto o índice de feminicídios aumentou, Santa Catarina registrou números históricos na redução dos casos de homicídio. Enquanto em 2018 foram 743 casos, em 2019 a taxa caiu quase 14%, registrando 646 mortes. Mesmo assim, o ano foi de crimes bárbaros no estado. Em Alfredo Wagner, uma família inteira foi morta com golpes de barra de ferro e um suposto acerto de contas por dívidas. No Vale do Itajaí, criminosos desafiaram a segurança pública do estado. O alvo preferido foram os bancos. Em 3 deles, os bandidos fizeram reféns, utilizaram armamento de grosso calibre e conseguiram fugir. Nem mesmo o aeroporto Quero-Quero, em Blumenau, escapou. Em março deste ano, criminosos invadiram um hangar onde carros fortes abasteciam um avião. Quase 10 milhões de reais foram levados e uma mulher morreu. Teve também tragédia internacional. 6 catarinenses de uma mesma família foram encontrados mortos dentro do apartamento que tinham alugado em Santiago, no Chile. Eles tinham viajado até lá em maio para comemorar o aniversário de 15 anos de uma das vítimas. O laudo pericial apontou que a causa das mortes foi por intoxicação de monóxido de carbono, um tipo de gás usado em aquecedores. Segundo a imprensa chilena, o apartamento não era vistoriado há pelo menos 15 anos. Ano com polêmicas envolvendo a política de Santa Catarina. Em maio, a Operação Alcatraz cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de nomes importantes, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, e outras 24 pessoas. A suspeita de fraudes em contratos públicos. Menos de um mês depois, foi a vez do prefeito da capital, Jean Loureiro, responder à Polícia Federal. Ele foi detido por algumas horas durante a Operação Chabu, por suspeita de envolvimento em vazamento de informações sigilosas. Em 2019, outro recorde. Florianópolis é a segunda cidade do estado a alcançar os 500 mil habitantes. Até então, apenas Joinville tinha ultrapassado o número. Os dados foram divulgados em agosto pela estimativa populacional do IBGE. Nos meses de setembro e outubro, 3 grandes incêndios atingiram o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, na Palhoça. Mais de 1.000 hectares de vegetação foram consumidos pelo fogo. No primeiro e maior incêndio, em setembro, os bombeiros levaram mais de 72 horas para controlarem as chamas. O ano foi conturbado para a educação, principalmente nas universidades federais. Em agosto, na Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, estudantes realizaram uma ocupação que durou 22 dias contra a nomeação do novo reitor feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Na capital, uma greve estudantil contra o corte de gastos na educação resultou em mais de 5 semanas de paralisação das aulas em diversos cursos. Uma obra necessária e muito esperada finalmente foi entregue na capital. O novo terminal de aeroporto de Florianópolis, o Floripa Airport, foi inaugurado no dia 1º de outubro com uma grande festa. A estrutura recebeu elogios e é 4 vezes maior que o antigo aeroporto Hercílio Luz.
Durante a primavera, a estiagem atingiu quase todo o estado. Pelo menos 14 cidades decretaram situação de emergência. No oeste, os maiores prejudicados foram os agricultores e criadores de gado. Já no litoral, o abastecimento nas grandes cidades obrigou a companhias de água a tomarem medidas emergenciais, até então nunca necessárias. 3 anos após a histórica tragédia do voo da Chapecoense, as famílias seguem sem resposta. Por isso, em novembro de 2019, uma CPI foi aberta pelo Senado Federal para investigar a demora no pagamento das indenizações. A comissão tem agora um prazo de 6 meses para apresentar os resultados. Mesmo em um ano de crescimento tímido no cenário nacional, Santa Catarina tem deixado a crise para trás e se consolidou como o estado com a menor taxa de desemprego do Brasil, com menos de 6% da população desempregada. Conquista histórica na Universidade Federal de Santa Catarina. Pela primeira vez, um satélite construído no estado foi lançado ao espaço e já está em órbita. O lançamento do FloripaSat-1, desenvolvido pela UFSC, aconteceu no dia 20 de dezembro, na China, e foi um sucesso. O ano terminou bem, muito bem. A espera chegou ao fim. Em 2019, após 28 anos de interdição, a velha senhora voltou a figurar. A Ponte Hercílio Luz foi reaberta ao público no dia 30 de dezembro com uma grande festa e mais de 50 mil visitantes. Seja bem-vinda de volta. A casa já é sua.